Boa noite a todos. Vamos esperar o pessoal entrar. Nós entramos um pouquinho antes, agora que eu vi. Eu estou adiantado nessa minha nova versão online. Como foram de feriado, espero que bem, que nós tenhamos um bate-papo gostoso. Oi, Martânia! Um bate-papo super bom, animado, falando do Papacari e de tudo que nós podemos fazer com ele, nesse momento, principalmente em que a mínima intervenção vai ser muito importante na nossa rotina. Então, nós vamos aguardar a Juliana entrar, ela deve estar entrando. Deixa eu ver se ela já entrou. Oi, Oi, amiga! congelada. Amiga Não tô tensa, congelada. não. Isso é ótimo, porque você nunca vai envelhecer. Obrigada. Ótimo. Eu que agradeço. Tantos amigos que eu tô vendo aí. Oi, Fê. Dinha, Su, Sabe que Melissa. nós queremos, né, desejar um ótimo final de feriado a todos. Afinal, hoje é Tiradentes, obrigada. Tiradentes, não é? Em homenagem à nossa profissão, que nós fizemos essa live nesse dia antes da Sandy Júnior, né? Sandy É Júnior. verdade. Ela falou, não, que é a geração da Juliana, né? Não, minha não. Não é minha geração, não. Tô velha. Tá lá, Não é. ela entrou. Sabe por quê? Aí eu pensei, eu falei, não, gente, hoje é o dia da nossa profissão, né? Do nosso patrono da odontologia. E aí vai ser legal, porque eu acho que realmente, obrigada, a odontologia está entrando numa nova era, né? Em todos os sentidos. Então, eu como penso, acho que igual você, Ju. A Carol entrou e falou que é da geração dela. Com certeza, Carol. Melissa, Aí a Suzana já entrou? já. Ó, para falar a verdade, essa live era para fazer eu e a Juliana coordenando uma galera, né? Tá aí. Os seguidores dos SKBanos, que a gente brinca, né? Mas, como só podem duas pessoas, a Juliana está representando a turma. Ó, Lelê, ó a sua aí. A turma, as nossas... eu brinquei com a Juliana hoje, e aí faltam 4 minutos para nós começarmos. Então, eu vou falar um pouquinho, e aí eu termino um pouco antes para não derrubar a live, né? Que hoje vai ser uma coisa legal, com uma energia muito bonita, porque nós estamos juntando o Papacari, que já uniu muitas pessoas por conta dele, consciência, inovação e ajuda para as pessoas, e acima de tudo, por causa dele, também, eu ganhei muitos amigos, né? Assim, amigos verdadeiros, amigos do coração, amigos que me ajudam no dia a dia, e amigos que realmente, uns de tantos anos, como a Suzana, que congelou aí na tela, mais de 20 anos de amizade. E assim, eu acho que hoje, além das pessoas que vêm para conhecer o Papacari, eu estou me intrometendo, teoricamente, na Fórmula e Ação, porque, como vocês veem, nós estamos fazendo pelo Instagram da Fórmula e Ação, porque eu sou muito grata à doutora Márcia, muito grata. Agradecida sempre por ela, a Sala, que foi minha aluna, que hoje trabalha muito com a doutora Márcia, mas que sempre, ao longo de todos esses anos, além de fazer um super trabalho muito, muito sério, sempre investiu em novas ideias. E o Brasil precisa de novas ideias. E o brasileiro é muito criativo. Mas nós precisamos transformar as ideias em produtos que beneficiem o próprio cirurgião dentista e a nossa população. A Juliana é a melhor dentista do mundo aí do Rio. Não vou nem falar do Rio, não vou falar
senão a Laura pode ficar triste comigo, a Lu. Então, eu diria que ela é uma das melhores do Rio de Janeiro. Então, turma, faltam 2 minutos para nós começarmos. Aí assim, por que eu escolhi também a Juliana? Porque, além de toda a competência, estudiosa, líder de uma nova geração de profissionais, a Mônica, minha amiga, eu estou vendo muitos amigos meus queridos. Mônica também, eu estou adorando. Rayane, Cris, então, minha madrinha está aqui. A Juliana foi uma das primeiras pesquisadoras, e se não me engano, esse trabalho foi junto com a doutora Ivete, né? Com a Luciane Koplemaier, que na época... que eu acho que hoje ela não vai estar aqui. A Luciane não tem noção do que ela representa para nós nessa nova geração de pesquisadores, né? Ao longo da trajetória, ao longo do caminho... Oi, Camille, que ela tem feito em relação à pesquisa, né? Então, ela foi, a Juliana, uma das primeiras que acreditou, publicou um artigo internacional, se não me engano, em pacientes com necessidades especiais na época. Especiais, né? Em pacientes infectados, porque tinha a ver com a minha dissertação, que eu trabalhava com comportamento, com pacientes infectados pelo vírus HIV, e eu estava muito preocupada na época, porque o tratamento, na maioria das vezes, era extração dentária. E a minha orientadora, Luciane, na época, estava começando a estudar as técnicas minimamente invasivas, e ela tinha... A gente tinha acabado de fazer um treinamento com outro material também, de remoção químico-mecânica, e aí ela disse, vamos fazer um trabalho com esses métodos. E foi aí que a gente trabalhou com o Papacari, a gente tinha acabado de receber o Papacari tinha acabado de ser lançado e foi um sucesso. E desde então, isso já tem 16 anos que eu trabalho com o Papacari. Então, ó, são 19 horas, agora a gente abre a nossa live, né, Ju? Começando com algumas perguntas que foram enviadas para a Juliana. Oi, Márcia, para que nós possamos fazer esse bate-papo, eu selecionei alguns casos, inclusive, para mostrar, não é? Em relação a lesões profundas de cárie, que acho que hoje é a melhor indicação do Papacari, mas aí eu espero as tuas perguntas. Oi, Regina, para que nós... Oi, Lucia, tanta gente, Pampam, então, para nós falar um pouquinho sobre o gel. Vale ressaltar, Sandra, que o trabalho foi feito por mim, orientado pela professora Luciane, doutora Ivete, a professora Glória Castro, que coordenava o projeto de HIV, e a professora, que hoje é a minha contemporânea de mestrado e hoje professora, Daniela Cerqueira. Então, éramos nós. A Dani também estava nesse artigo? Eu não me lembro. Estava nesse trabalho. Porque ela trabalha também com... Ela estava trabalhando também no projeto de HIV. Então, foi um trabalho muito bonito que nós realizamos. E aí, utilizamos várias técnicas para poder ajudar. A Mitz está aí, lá do Procriança, né? Que hoje eu, pela Estácio, trabalho no Procriança, coordenando os estagiários. Então, o Papacari vai ser um grande aliado lá para nós nesse momento. O Pena acabou de entrar. Lembra do professor Pena, da SBPQO? Alice, querida. Alice, vamos lá então, vai, porque esse Instagram derruba a gente na hora mais assim, né, no auge. Vamos. Bem, Sandra, uma pergunta que chegou assim até mais de uma vez foi: o Papacari, ele é tóxico? Claro que não. E assim, aí eu falo mesmo com uma grande convicção em todos os sentidos, porque nós, antes de qualquer coisa, fizemos todos os estudos em vivo, em vitro, primeiro, citotoxicidade, não é? Depois fizemos os estudos em vivo em animais, também para testar a toxicidade. Inclusive, esse trabalho concorreu, na época, ao melhor trabalho. E todos eles já estão publicados, tá? Para quem quiser, depois a gente envia os artigos. E aí fizemos, depois disso, o registro na Anvisa. E o meu pós-doc, ele foi com o Papacari na polpa de terceiros molares. Então, nada não é tóxico, se cair na cavidade oral não faz mal. Não tem, porque não é nada tóxico. Até porque a papaína é uma enzima natural, né? Da casca do mamão.
Eu acho que você acabou respondendo, que eu recebi mais 3 perguntas perguntando sobre a compatibilidade dele com os tecidos. Sei. E eu acho que você acabou já respondendo tudo junto. Eu nunca esqueço quando apareceu na Ana Maria Braga que ela quis experimentar o gel, porque ela achou que tivesse gosto de mamão, né? Mas na verdade não tem gosto de nada. Mas não tem problema algum cair na cavidade oral. Tanto que tem alguns estudos que nós publicamos também, e tem na literatura, isso é uma coisa que me deixa feliz hoje, tem vários estudos na literatura, para cicatrização de lesões orais, né, usando o gel de papaína, somente o gel de papaína. Uma pergunta que eu acho que chegou, e eu acho que tem tudo a ver com o momento que nós estamos vivendo, foi a seguinte pergunta. Por mais que já tenha experiência prévia com o uso do Papacari, muito antes de ser estabelecido o protocolo da remoção do tecido cariado, seletiva do tecido cariado, nesse momento agora que nós estamos vivendo do Covid, o Papacari pode ser um elemento, um material de escolha para a realização dessa remoção do tecido, seguindo um protocolo da remoção seletiva? Olha, há um mês atrás, né, Ju? Nem sei se faz um mês, eu fiz 15 dias, uma aula fechada para o grupo de especialização lá de Caxias, que foi muito legal. Inclusive, eles me apresentaram a apostila, eu não tinha visto ainda qual era mesmo da Anvisa, a última que saiu. Que eu fiquei muito feliz. Assim, porque o Papacari, na verdade, eu acho que ele tem tudo a ver com o que nós estamos vivendo hoje. E assim, às vezes a gente não entende alguns porquês, né, que nos fortalecem, porque quando você inventa alguma coisa, principalmente sendo do gênero feminino, pesquisadora, mulher, de um país como o Brasil, não é fácil, né? Ainda mais quando não tem nada na literatura. Então, claro, e concordo, muitos questionamentos são feitos, as evidências precisam aparecer, as pessoas assim têm resistências, as pessoas têm resistência ao novo, mas eu acho que, na verdade, depois, nessa caminhada tão bonita do Papacari, porque para mim eu acho linda a caminhada, o trajeto dele, né? Eu penso que talvez seja o momento certo para as pessoas entenderem melhor, porque também quando tudo aconteceu, né, que teve o boom do Papacari, que saiu na imprensa, saiu na televisão, antes, às vezes até antes um pouco das evidências mais fortes terem saído, foi muito difícil, né? Difícil até porque não tinha ninguém que tivesse inventado muitas coisas no Brasil. Eu me lembrava do Duracast, que eu ficava encantada. O Pena tá aí, ele deve lembrar, eu sempre falo isso para ele, falo, poxa vida, um dia eu ainda vou inventar alguma coisa, porque assim, mesmo sendo dourado, tinha corrosão, eu achava o máximo aquilo, uma invenção brasileira. Então, eu penso, de verdade, aí respondendo sua pergunta, né, eu penso que agora, de verdade, seja a hora do Papacari. E assim, primeiro, por ser um produto biocompatível. Segundo, por ser e poder ser utilizado em lesões profundas de cárie. Terceiro, porque ele pode ser e deve ser utilizado em dentes descidos e em dentes permanentes. As pessoas atribuem muito o Papacari à criança, e nada a ver, né? É para todas as idades. Então, isso é super importante. E quarto, né? Aquela revisão sistemática que foi feita pelos chineses em 2018 me mostrou bem, em pesquisas por outras pessoas do mundo, que o Papacari é legal, sim. É uma revisão sistemática e uma meta-análise. O Papacari, você quando usa, causa menos dor para o paciente, causa mais tranquilidade, porque aí você, quinta razão, não degrada colágeno sadio. Então, eu sei que as pessoas às vezes falam, mas tem ART. Gente, os caminhos são vários. Só que eu digo... O artigo nosso foi justamente esse, os caminhos foram vários.
Você pode querer usar laser de alta potência, você pode... Eu não estou falando em custo-efetividade, não estou falando em técnica comparativamente. Eu acho que hoje lesões em nível de esmalte você remineraliza, ou você infiltra ou você sela. Agora, e as lesões em nível de dentina? E outra coisa importante, depois que você usa o Papacari, sou eu que estou dizendo isso, não é a literatura. Grupos hoje, graças a Deus, tem o mundo inteiro pesquisando o Papacari. Assim, então hoje, se você quiser usar resina composta, se você quiser usar um Giomer, se você quiser usar o ionômero de vidro de alta viscosidade ou modificado por resina, ou se você quiser usar amálgama, você pode usar, entendeu? Então, isso é importante. Entender que nós... poxa, ele vem para ajudar as pessoas. A parte as vaidades científicas, a parte quem inventou ou quem não inventou, ele é um facilitador. Oi, Márcia, cansado, entrou minha querida amiga que sempre usou o Papacari de tantos e tantos anos lá no Sul. E assim, eu agradeço muito os pesquisadores, muitos, que me ajudaram. E eu penso assim, não é de hoje, né? Se o Papacari ainda está aí, é porque ele é bom. E assim, como o Carisolve também é bom, né? Oi, Márcia. Como o Carisolve, oi, Ana Lúcia, também é legal, entendeu? Mas o Carisolve não tem no Brasil. O Papacari tem no Brasil, né? E o Papacari é brasileiro. O Papacari é mais barato. Saiu um trabalho na Scientific Reports de custo-efetividade. A maioria dos serviços não usa RT. A maioria ainda usa broca, não é? Ju, você está me ouvindo? Eu estou te ouvindo. Você está me ouvindo? Tô, só está congelada a sua imagem. Tá, ok. Vamos seguir. Vamos seguir. Então, eu penso que... Eu acho que é o momento. Aí, às vezes fala assim, eu usei o Papacari há 15 anos atrás, mas eu não uso mais. Sabe? Assim, eu penso que as pessoas têm que olhar a literatura. As pessoas têm que ver que a ciência evolui. É isso que eu acho que as pessoas às vezes O interessante também eu sei que a minha imagem está desfocada, não sei, pode ser... Eu estou ouvindo vocês, está tudo funcionando, estou vendo as perguntas, mas vou ficar assim. É porque a atenção fica na professora Sandra. Ótimo. Não, então você entendeu? Eu acho que hoje tem N motivos para usar o Papacari. Tem N motivos para nós fazermos e chegarmos em comunidades. Ai, Salá, me lembra aquele trabalho do barco, como é que chama? Que é lindo, maravilhoso, das águas. Eles usam há muitos anos já. A gente ajuda quem quer, quem precisa. E assim, nas universidades, o que eu só penso como cientista, como pesquisadora, e não é só isso que eu pesquiso, não é de hoje, nem de ontem, nem de amanhã, não é? Eu penso que a gente tem que ter pesquisas sempre, a ciência evolui, e por o barco da saúde. Obrigada, Fernanda. Que também a ciência evolui, e por causa da evolução da ciência, nós também mudamos o Papacari. Não só da evolução da ciência, mas ouvindo os clínicos. Porque o Papacari é para ajudar os clínicos. Os pacientes que têm necessidades especiais, as pessoas que moram longe, ou a pessoa que vai lá no teu consultório. Sabe? Nós estamos formando uma nova geração de profissionais justamente porque me pedem indicações de profissionais que trabalham com o Papacari em toda a parte do Brasil e da América Latina. Hoje o Papacari, ele está na América Latina, ele está na Europa e ele está nos Estados Unidos. E eu gostaria, de verdade, que ele fosse usado mais no meu país, porque eu acredito no meu país. Eu nunca quis sair do meu país. Eu pesquiso aqui, sim, com as condições que nós temos, sim, e com a ciência que nós fazemos. E é uma das melhores ciências do mundo, não é? Então, eu penso assim, eu acho que as pessoas precisam dar uma chance, né? Não dá para a gente ficar acomodado. Não é? Nós estamos vivendo uma nova era. E aí, falando de remoção seletiva do tecido cariado, não é?
que tem N possibilidades, N, o Papacari é uma delas, não é? Pensando nisso, eu acho que nós temos que nos pautar hoje nas seguintes coisas, que eu venho pensando, refletindo sobre isso, me fortalecendo emocionalmente, me fortalecendo espiritualmente e pensando nessa nova geração de profissionais que nós estamos formando, que nós temos que trabalhar com novas técnicas, obviamente, desde a universidade, não é, até os nossos consultórios, porque, por incrível que pareça, eu sempre tive consultório, e meu pai sempre falava para mim, filha, por que você se aborrece com a ciência? Fica no seu consultório. Aí eu falava assim, pai, mas não tem jeito. A ciência, como minha mãe era cientista, também está dentro da gente. Essa coisa de nós nos acomodarmos... Eu vou chamar a Ju, peraí. Boa, esqueci dela. Eu não vi que ela tinha saído. Pera lá, calma aí. Vem, amiga, vem. Então, eu falava assim, talvez fosse mais cômodo, em algum momento das nossas vidas, nós... Não esquecer de mim, não. Não, amiga, desculpa. Então, eu estava dizendo, Ju, que meu pai falava assim para mim. Estou ouvindo, eu estava te ouvindo. Viu? Então, e tudo. minha mãe falava, não, filha, se é isso que você gosta de fazer, se é isso que está dentro de você, vai em frente, não importa. Porque o dinheiro não é tudo. O dinheiro é importante, sim. As pessoas estão tristes, as pessoas estão preocupadas, todos nós temos preocupações. Independe. Hoje nós, eu sei que a Adriana até postou um texto que, claro que nós não somos iguais. A nossa obrigação é ajudar a quem não é igual a nós. Mas nós temos que pensar, e hoje eu penso assim, ó, nós vamos ter que melhorar a nossa comunicação virtual com o nosso paciente, nós vamos ter que ter uma anamnese melhor, no sentido de conhecer mais o núcleo familiar. E nós vamos ter que fazer com que o paciente, além de passar mais as consultas, quando ele vier para nós, que ele venha para pouco tempo, para ficar pouco lá, porque você já conversou com ele, você já brincou virtualmente, você já mandou o presente para ele em casa. Então, eu tenho um modelo na minha cabeça já, sinceramente. Talvez eu também já num outro momento. Eu penso nisso. Eu quero, e meu propósito, aí estava falando com a Lara hoje, falei, Lara, que as pessoas falam assim, uns falam, faz live, outros falam, não faz tantas lives. Eu penso que eu quero fazer o melhor para quem quiser me ouvir. Eu não escondo nada de ninguém, e eu acho que a nossa obrigação como profissionais da área da saúde, como docentes, como pesquisadores, é levar o que há de melhor, e nem sempre melhor é o mais caro, obviamente, não é? Para todos, com segurança e qualidade. E nem quer dizer que você, uma vez fazendo uma live, estando de frente para uma câmera, dividindo conhecimento, não esteja sofrendo o que o mundo está sofrendo, o que os colegas estão sofrendo. É pelo contrário, uma live está vindo aí justamente para acalentar, é um momento que a gente tem que abrir pensamento, que a gente tem Ah, você tá me ouvindo, Sandra? Agora que agora você congelou para mim. Eu tô bem. Ah, agora tá bom. Você ouviu o que eu falei? Não. Estou dizendo que nesse momento, que nós também estamos sofrendo, né? Nós também estamos sofrendo com tudo isso. E uma vez a gente fazendo, no momento que as pessoas estão se propondo a fazer as lives, conversar, trabalhar, é justamente nesse momento que nós temos que nos reinventar, adquirir novos conhecimentos, para que a gente possa, no novo, estar renovados, diferente, atualizados. Então, esse momento de pausa é uma pausa interna nossa também para aprendizado. Você sabe, e de ressignificar. A gente pensa muitas coisas parecidas, até porque nós temos uma trajetória familiar semelhante. Nós perdemos os pais, não é?
E eu acho que a primeira semana, quando todo mundo choveu fazendo lives, falando e aquela agitação, eu me fechei um pouco, porque eu pensei, eu não posso fugir do meu propósito, não é? E o meu propósito continua o mesmo, que é formar uma nova geração de profissionais. E eu acho que nós já, por meio do SKB, das nossas certificações, das nossas uniões, do nosso Pode trabalho representando. Assim, de formiguinha, que estamos todos nós aqui. Eu penso que nós já vislumbramos um pouco isso antes, trabalhamos quietos, com poucas pessoas, continuamos trabalhando com poucas pessoas, porque a gente ainda quer olhar nos olhos das pessoas, a gente quer ter esse contato com as pessoas, não é? Então, voltando aos nossos pacientes, aqui me perguntaram uma hora sobre a bromelina, né, do abacaxi. Olha, quando nós fizemos a nossa patente do Papacari, com a papaína, inclui a bromelina também. Nós sempre acreditamos na enzima do abacaxi, não é? Só que nós fizemos alguns testes. Na época, não funcionou. Não sei como vai ser, como será, o que vocês estão fazendo em relação à remoção, mas a instabilidade da bromelina... Ô, Juliana, tem só uns 100 afiliados seus aqui. Que falou... Eu tô vendo. Então, aí eu penso que sei, vamos ver os estudos, né? Os estudos estão aí, as evidências têm que ser criadas. O que eu não concordo é com a derrubada, com os materiais que são cópias, né? Que são os materiais falsos. As pessoas me perguntam sobre o BRICS, não é? O BRICS é uma cópia do Papacari. Difícil, não é? Difícil de trabalhar, de aceitar isso, porque eles copiaram a patente. E isso eu não concordo, né? Eu acho que ciência é ciência e tem que ser respeitada. E indicar os trabalhos que nós fizemos ou que outras pessoas fizeram, mas não fizeram com o BRICS, fizeram com o Papacari, né? E assim, a doutora, já foram feitos alguns estudos e a papaína que eles usam não é igual à nossa papaína. E quando eu disse, porque quando o Papacari surgiu, ele tinha que ficar na geladeira e tinha 1 ano de validade. Aí os dentistas falam, não, mas ele escoa muito, ele não vai, ele não fica perto, ele não fica dentro da cavidade, né? Então, aí nós tivemos mais 2 anos de pesquisa e mudamos o Papacari. Hoje o Papacari é o Papacari Duo, ele tem 2 anos de validade e não precisa mais ficar na geladeira, que é uma coisa importante, não é? Então... Essa é uma pergunta. Isso já é uma pergunta que veio para saber qual o tempo de validade e o período de ação. Aí eu vou agora fazer uma pergunta que vai combinar. É o seguinte, o ionômero de vidro sendo um material de escolha para colocação logo após a utilização do Papacari, caso ele seja um material de escolha, tem alguma interferência na sua adesão? Não. Tanto o ionômero... Assim, ó, o ionômero, se vocês fizerem uma consulta à literatura, a maioria dos ensaios clínicos controlados, aleatorizados, a maioria é com ionômero de vidro, pós-uso do Papacari. Porque na fase do Papacari, nós muitas vezes trabalhamos numa fase de devolução de saúde, que é como eu denomino. Onde nós trabalhamos com o protocolo dos vernizes, já utilizamos o Papacari, restabelecemos o meio oral, e aí depois, não é, vedamos. Por isso que é o ionômero de vidro. Mas hoje eu penso que, se você não quiser usar o ionômero de vidro, você pode usar resina composta, não interfere no imbricamento mecânico das resinas e também não interfere no imbricamento mecânico dos ionômeros. Pensando que o ionômero de vidro tem uma resistência mecânica baixa. Apesar de ser um material adesivo, as ligações são por meio de força de Van der Waals, não é? E aí você... tem uma resistência adesiva e ao desgaste baixa, mas não por causa do Papacari. Tá. E tem uma pergunta, eu não sei como é que tá o nosso tempo aí, o cronômetro acho que aparece... Não, tá bom. Se bem que nós começamos 5 minutos antes, né? Então vai derrubar uns 5 minutos antes.
A hora que Tudo você bem. quiser, eu mostro algum caso, tá? Eu vou te fazer uma pergunta, aí Tá, você mostra o caso, tá? tá. Então, me perguntaram, estão me enviando várias mensagens pelo meu WhatsApp. Eu Falando que não você vou tá conseguir linda. acessar. Obrigada. Estão perguntando em relação ao Papacari M Blue, Sim, quando utilizado para terapia fotodinâmica. tá. Então, Que eu acho também... Ó, o que aconteceu? Nós fizemos o Papacari, aí o Zenildo, né? Eu sempre conto essa história, porque além de tudo, o Zenildo fez a propaganda da Uninove na televisão. E hoje ele é docente da universidade. Ele foi meu aluno de iniciação científica, minha primeira bolsa FAPESP de iniciação. E ele é muito querido, ele é muito especial para mim. Ele veio, fez o mestrado na Espanha, voltou para fazer o doutorado no Brasil, que eu chamei. E aí ele teve bolsa CAPES e foi para Boston, em Harvard, né? Ficou um ano, professor Hamblin, que é uma subidade em APDT, gostou do Papacari e quis introduzir um corante dentro do Papacari. E aí, nós fizemos os testes, foi um trabalho belíssimo, mostrando, né, a junção da terapia fotodinâmica já com o Papacari. Não param de falar que você tá linda, hein, Ju? Aí... eu não estou conseguindo ver quem está falando. Depois. Obrigada. O Zenildo foi, ó. Então, daí depois foi muito. Ele sofreu bastante, porque pegou muito frio. Imagina um baiano em Harvard, um ano naquele frio de congelar. Tiveram horas que ele ligava, professor, eu vou voltar. Eu falei, não, agora você não volta, agora você vai até o fim. E foi. E ele é um motivo de muito orgulho para mim. Nós publicamos, inclusive, agora, esse ano, na Photomedicine, não, na Lasers, com o Papurucum também. Tem muita coisa acontecendo, né? Então, por isso que eu falo, a gente tem que olhar a literatura. E eu acredito muito na terapia fotodinâmica em relação às doenças que nós estamos enfrentando, não só já desde Hoje uma colega acabou de mandar uma ambiente. mensagem. A Martânia mandou uma mensagem que ela atendeu uma emergência hoje, fez a técnica utilizando o Papacari M Blue associada à terapia. Aí o que aconteceu? Deixa eu falar até isso, porque daí nós fazemos a remoção seletiva do tecido cariado. Gente, não é de hoje que eu falo, obrigada, Lelê, da remoção seletiva, gente, vocês são testemunhas, tá? E aí depois você irradia. Vou mostrar um caso para vocês verem. É muito bom. Eu vou falar porque a doutora Márcia fica brava comigo. O Papacari M Blue não está à venda ainda. Quando você quiser, porque o Papacari já é um produto feito pela FA, que é a indústria da fórmula e ação. O Papurucum eu uso com valo, eu uso com valo. Ai, meu Deus do céu. Então, eu não quero trazer muitas ideias novas para vocês, porque vocês vão se confundir. E eu quero que vocês usem direitinho o Papacari. É isso que eu quero, porque vai ajudar vocês. Como está escrito até sugerindo na própria Anvisa, né? No documento. No documento da Anvisa, aquele sítio, eu fiquei muito feliz. Que o documento da Anvisa fala para fazer em casos de lesões profundas, né, Ju? A utilização da remoção química mecânica do tecido cariado. Né? Que coisa... Depois, quem quiser, entre em contato com a gente, que a gente pode mandar o manual. Mas acho que hoje em dia todos os dentistas têm, né? Porque o acesso... Acho que não, Juliana. Acho que não. Então a gente pode ceder. Que a cada momento, com a evolução do Covid, ele vai saindo uma nova versão. E aí a versão... Aí, gente... Aí é muito legal, porque você usa a luz com corante, né? Você pode até usar, por exemplo, o azul de metileno 0,005% na parede pulpar. Se não me engano, a formulação lançou um, né? Além do Quimiolux, eles têm também, não tenho certeza. E aí usa o Papacari normal, né? Espera em torno de 20 a 30 segundos, vai amolecer o tecido cariado, faz a remoção seletiva. E depois aí você irradia por 60 segundos, que é o trabalho da Larissa,
Depois nós fizemos um ensaio clínico controlado, aleatorizado, já está publicado na Lasers in Dental Science, Evilux. Evilux é o da formulação. Dá para fazer essa junção também, tá? Papacari e o Evilux. Pode ser, 2 componentes separados. Aí, fizemos essa publicação, depois usamos a terapia fotodinâmica nos trabalhos da Letícia, que é o pós-doc da Letícia, enviamos para publicação com um resultado excelente para minimizar a dor e a sensibilidade. Ju, entra de novo. Eu tô aqui, que só congelei. Eu vou sair e vou entrar de novo, mas eu tô te ouvindo o tempo inteiro, inclusive do trabalho da Letícia. Agora eu vou mostrar. Tá, eu entro depois que você mostrar que eu tô te vendo, eu só tô congelada. Beleza, você não quer envelhecer. Então, eu vou apagar um pouco a luz aqui em casa. Vocês me veem bem assim? Ó. Porque eu quero trabalhar... Peraí. Em lesões assim. Esse caso nós fizemos na clínica da graduação, tá? A maioria dos casos, quando você usa o Papacari, e aí nós seguimos a recomendação do consenso em relação à remoção seletiva, mostrando que não há degradação do colágeno. Deixa eu ver se a Ju vai entrar de novo. Você está ouvindo, Ju? Eu vou entrar, peraí, eu vou sair e vou entrar de novo. Tá. Aqui, olha só. Um dente com HMI. A Ju saiu, deixa eu ver. Ela vai entrar outra vez, deixa eu chamar ela. Entra, Ju. Vou esperar ela me chamar. Pronto. A Ju já está entrando. Aí, olha só. Um caso que, na verdade, aí é HMI com lesão de cárie. Então, o motivo principal é o caso de HMI. Então, se você colocar... E aí vocês vão entender o que eu estou falando. Se você fizer uma técnica de ART, mesmo que você faça ao redor das paredes laterais da cavidade, o paciente vai sentir dor. Ele vai sentir dor e você vai remover com um corte. Quando você usa o Papacari, você não corta, você raspa. Então, para fazer, aí fica muito mais fácil, porque vai amolecer o que está contaminado, seguindo os princípios da mínima intervenção. Tá? Olha lá. Então, pós-uso do Papacari, eu removo ao redor das paredes laterais da cavidade, não é? Aqui, ó, como vocês estão vendo, ao redor das paredes laterais da cavidade, e não mexo na parede pulpar. Porque a hora que eu mexer na parede pulpar, certamente eu vou expor a polpa. Agora ficou. Foi. Não, apareceu. Ó, eu espero todos vocês no dia 1º de maio. A formulação está apoiando, vão ter vários sorteios, não é? É no nosso primeiro congresso de odontopediatria da Boped online. E eu vou falar sobre estética e mínima intervenção. E aí eu gosto desse... Eu vou mostrar uns outros consensos, mas esse aqui eu acho que é muito bom na tomada de decisão, tá? Assim, pena que muitas vezes, não é? Eles preconizam técnicas que não são tão simples de fazer, mas tudo bem. Olha lá, o que eu quero chamar a atenção? Quando você parte para uma lesão de cárie mais profunda, você, até hoje, a maioria dos profissionais vai até aqui. Concordam comigo? Foi feita uma pesquisa com os dentistas, principalmente americanos, que enquanto eles não removem toda a estrutura de dentina, eles não deixam, não fazem a remoção seletiva. E se eu reportar a literatura, eu vou ver que a remoção seletiva é aqui. E o dentista vai até aqui. Ele prefere fazer a endo, até por causa da parte de seguro, né? Do que fazer a remoção seletiva do tecido cariado. Tem muitos trabalhos na literatura. E quando eu falo em lesões assim. Ó, cor não é mais critério de presença ou ausência da doença. E por que as pessoas insistem nisso? Pode estar escuro, pode estar claro, tem tecido infectado. Então, ó,
A Suzana me mandou esse quadro uma vez do Barnett, eu nunca vou esquecer também, porque ela falou, amiga, olha, ele está citando o Papacari. Porque às vezes você fica tão centrado em coisas assim que você nem vê, né? Que muitas vezes as pessoas estão valorizando, né? Todo o trabalho que tem na literatura. Olha lá. Então, aqui saiu o capítulo do Papacari, que eu escrevi com a minha grande amiga Denise, com minha grande amiga Laura Hermida, do Uruguai, que publicou comigo um dos primeiros artigos do Papacari, segue trabalhando em sua universidade até hoje com o GEL. A Lara, que sempre trabalhou com o Papacari, não é? E eu, onde nós desenvolvemos essas colheres de dentina específica, foi um trabalho de iniciação científica, onde nós fizemos a colocação, não é? Porque até então, a maioria das curetas ainda segue os princípios de Black. Eu preciso ter uma haste mais longa para que possa chegar nas vertentes das cúspides, que é onde se origina o processo de cárie. Não se preocupem tanto com a parede pulpar. Então, olha só, eu coloco o gel, espero em torno de 20 a 30 segundos, não anestesio, e faço isolamento relativo. Não faz sentido. Vocês estão vendo alguns casos que eu mostrei, isolamento absoluto, porque os alunos na graduação, na verdade, a aluna achou que fosse fazer uma remoção da polpa, e aí eu mostrei para ela que era possível ela usar o Papacari. Não é? Então, o Papacari a gente tem que ensinar na graduação. É o que a nossa universidade faz, ensina desde a graduação. E é isso que tem que mudar daqui para frente. Não só RT, mostrar que tem vários caminhos. As pessoas não podem... Oi, Lu, a Luziane entrou. Beijo grande. Os dois, nós não podemos mostrar só um caminho para os alunos. Nós temos que mostrar todos os caminhos, desde a graduação até a pós-graduação. Esse é o nosso papel como docentes, não é? Então, você coloca o gel, espera em torno de 20 a 30 segundos, raspa, não corta. Essas 2 colheres de dentina não tem corte, tá? Você pode usar uma colher de dentina envelhecida também. E olha só, o tecido amolecido que você retira. É isso que você vai retirar. Esse tecido que ficou amolecido. E o Papacari, ele não vai agir no colágeno sadio. E por isso que nós pedimos para não cortar o tecido sadio. E aí, nesse artigo, nesse capítulo, nós fizemos o nível de evidência, o grade. A Ravana também participou desse capítulo, foi minha pós-doc, hoje é docente da universidade, na qual eu também tenho muito orgulho. Se vocês prestarem atenção, os ensaios clínicos, o nível de evidência fica em nível de evidência 1A e 1B. Então, olha quantos estudos. Aqui foi uma parte, né? Hoje tem muito estudo. Eu só coloquei Medline, PubMed. Não coloquei as teses, as dissertações, Cielo, revistas nacionais, TCCs, enfim... Tudo. Tem muita coisa hoje do Papacari. E não só no Brasil. Não é endogenia. Não há endogenia. Há, sim, vários pesquisadores do mundo pesquisando o Papacari. Por que eu falo isso? Porque isso, durante muitos anos, foi muito cobrado de nós. A Márcia sabe tanto quanto eu. Quando... todo mundo já sabe a história do Papacari. Minha falecida mãe era nutricionista, não é? Pesquisadora. E aí ela falou que a carne amolecia a carne, e eu falei, bom, de repente pode amolecer a carne. O mamão amolecia a carne. Isso, daí eu falei, bom, vamos testar, porque acho que na carne vai dar certo. E procurei a doutora Márcia. A doutora Márcia nem me conhecia. Ela me conhecia como cliente, porque acho que desde que eu me formei, eu sempre comprei na formulação, porque eu achava o máximo os produtos da Márcia, sempre achei. E até hoje eu uso, independente de qualquer coisa, porque acho os produtos excelentes. Sempre foram. Então, a Márcia Cansado sabe, né, dessa história. Então, aí foi assim que nós começamos. Muitas pesquisas, muitas coisas. E aí chegaram os ensaios clínicos. As séries de casos, depois os ensaios clínicos, a maturidade científica, que leva um tempo também para você ter uma maturidade científica. O kit do SKB estão perguntando. Eu fiz 7 instrumentais no kit SKB. Avisa que vai ter um curso. Vai ter, assim que tiver, nós vamos fazer as capacitações para todo mundo usar o gel, desde a biossegurança até
capacitações com o Papacari. O Julico está falando isso para mim, porque ele também trabalha muito, me ajuda demais, é um certificado SKB, trabalha com ionômero como ninguém. Então, assim, é muita gente boa trabalhando junto. O kit Verdade. tem 7 instrumentais, são 2 colheres de dentina que não cortam, sem corte. É um 2 kit. sem corte. Eu, quando fiz a certificação, adquiri. Ah, não. Tem uma colher, uma cureta, É maravilhosa, ela é longa, ela tem uma angulação excelente, então a gente os alunos da consegue. Letícia usam também, lá em Os meus Brasília. também. Ela é leve, não dá. O extrator de cálculo, né? A cureta de pério para remover cálculo em bebês, é muito legal, né? Que ela é bem pequenininha. Então, olha só, uma face proximal. Então, também não justifica nós falarmos classe 1, classe 2, classe 3. Nós temos que usar a classificação de Malte-Rume do GBPD, que é por face proximal, face oclusa e proximal, enfim. A classificação mudou. Olha lá, pós-remoção do tecido cariado infectado somente. As pessoas às vezes falam, esse laranja é o mamão, porque usa o gel abaixo do mamão. Não, é porque fica uma característica de dentina afetada, tá? Ó, aí, nesse caso específico, eu coloquei uma matriz de acetato, mas geralmente eu uso matriz metálica seccionada, né? Já uso com a cunha proximal há muitos anos, não é de hoje. Até quando eu uso resinas Bookfill. Enfim, mas isso vai de cada um, né? Aqui nós colocamos o ionômero de vidro, né? Porque estávamos trabalhando numa fase de devolução de saúde. E olha só esse caso, onde aqui, eu adoro esse artigo que foi publicado na Caris Research, mostrando como há uma influência do pH na degradação das metaloproteinases. Então, se o pH da cavidade oral, além de haver a reação química de Maillard, se há uma degradação, o pH está muito baixo, há uma degradação dentinária. Então, aqui eu coloquei o gel. E eu gosto de colocar esse caso é novo, né? Ó, reaplico o gel entre uma camada e outra, limpo com água. Eu, às vezes, limpo com digluconato de clorexidina, não é para remoção de bactérias, não. É para evitar essa degradação, porque a clorexidina é uma tinta sintética. Mas, via de regra, no protocolo, você usa água, tá? Era até uma pergunta que tinham feito em relação ao uso da clorexidina como um método de limpeza entre as aplicações. Acho que não há necessidade. Porque o Papacari ele já tem uma ação antimicrobiana, né? E olha lá, aí as pessoas me perguntam, e vou falar aqui, mas o Papacari não era um removedor de pigmentos? Nunca foi. Então, se você tiver aquela cabeça da técnica tradicional da remoção total do tecido cariado infectado, não dá para trabalhar com remoção seletiva de cárie. Então, assim, o tecido pode estar escuro ou claro, mas aí é um tecido sadio. E é isso que tem que ficar claro para as pessoas. Qual é o nosso grande desafio hoje? Aqui nós trabalhamos com Diomer, porque é uma resina que tem uma matriz que libera 6 íons, né? Que são os materiais bioativos. Não dá tempo de falar hoje nos materiais bioativos, que é uma das outras coisas, né? Que eu falei, joia! Nós estamos entrando na era da nanodontologia, de materiais bioativos. Se Deus quiser, no próximo semestre haverá a certificação. Quem faz a certificação... Ju, nós assim, a gente ainda tem fé que nós consigamos fazer em junho, né? A nossa próxima turma. É imperdível. Eu fui da primeira turma e recomendo. É imperdível. Acredito. Eu acho que essa não é só uma junção de técnicas, né? É uma ação de humanização, de união e tudo isso, né? Então, aqui nós utilizamos um Diomer, tá? Aqui o trabalho, Letícia, coloquei o trabalho nosso que foi para publicação, com o Marco, não é? Mostrando a remoção seletiva do tecido cariado. Vamos esperar, né, Marco? Marquito, acho que hoje não está aqui com a gente. Onde nós fizemos, se Deus quiser, eu quero isso, olha, lesões profundas de cárie.
onde o paciente, se você... Por isso que eu sempre digo para os meus alunos, pessoal, o limite entre a cura e a atrogenia é muito perto. Então, todo passo é importante. Eu preciso o quê? Dar suporte para a estrutura restauradora. Então, eu tenho que aplanar esses prismas de esmalte e remover ao redor das paredes laterais da cavidade. Não se preocupem tanto com a parede pulpar, tá? E olha só, adoro esse artigo também, que saiu na Scientific Reports, porque hoje já se está trabalhando com extrato de dentina, né? Para indução e neoformação dentinária. Não é o mote em questão hoje, né? Mas... Olha lá, coloquei o gel. Ai, perdão, peraí. Coloquei o gel, vai amolecer o tecido cariado infectado. Então, eu coloco o gel, espero 20 segundos, começa a liberar oxigênio, porque esse tecido já está degradado, infectado, já tem a degradação por meio de enzimas proteolíticas, não é? Que degradaram esse tecido. Na maioria das vezes, nesse tipo de cavidade, eu reaplico o gel. Se você tiver que emendar uma camada na outra, você não precisa você não precisa esperar. Mas se você quiser lavar para ver a estrutura, você reaplica. Aqui, no caso, eu usei o Biodentine, que é um material bioativo. Depois, ionômero de vidro, porque esse paciente tem alta atividade da doença. E eu costumo fazer o seguinte, eu espero o ionômero desgastar, quando eu uso o ionômero de vidro, para depois colocar resina. Mas nada me impediria de colocar uma resina, um diamer, um compômero aqui, tá? Olha só, que tecido, que se você colocar a colher de dentina aqui, pum, ó, esse movimento não é o nosso movimento é assim, tá? De raspagem, tá bom? Não é só para dente descido, não, esse é um molar permanente, com lesão de cárie profunda, que a polpa tá me dando tchau. Então é isso que eu quero, fazer com o meu paciente, não sinta dor, que ele tenha o melhor tratamento e um custo-efetividade bom. Ó, essa aqui é a revisão sistemática que eu falei. Olha o gel, nós colocamos o gel. Olha só o tecido cariado amolecido, infectado. Olha lá. Mais uma vez uma camada do gel. Olha aqui, saindo mais tecido. Depois aqui, olha o tecido, a remoção seletiva do tecido cariado. Então, assim, por isso que é importante se capacitar, entender, porque realmente não tem um bip na ponta dos dedos que fale bip, dentina infectada, bip, dentina afetada. A hora que você quiser que eu paro, tá, Ju? Tá ótimo, estou preocupada com o tempo. Tine, você coloca aqui, olha lá, aqui eu coloquei já uma resina. E aqui, olha lá, um caso de HMI, rumo ao molar de 100 anos. É isso aí, alguém escreveu. Ó, lesão profunda de cárie. E tem chegado cada vez mais casos assim, porque esse dente tem HMI, tem defeito na formação do esmalte. E esse paciente jovem, que nós abordamos bem na ibiatria, ele muitas vezes não volta mais, né? Ele não volta mais para nós. Deixa eu ver se eu tenho aqui. Ah, tem. Só para eu finalizar aqui, mostrando esse caso que eu gosto bastante. Ó, observem que eu não coloquei só dente descido, porque eu não quero falar só para o odontopediatra. Eu quero falar para o núcleo familiar, para todo mundo, para os dentistas entenderem que eles têm mais uma alternativa. Não vai ter como ficar usando mais tanto motor, não é? Então, olha só, que lesão profunda de cárie, que para muitos pegariam o motor e já fariam uma polpotomia no dente permanente. Olha lá, que teoricamente, ó, olha aqui o sulco, tinha ponto escurecido, mas já tinham microcavidades fazendo uma lesão de cárie profunda. Tá? Doutor Maurício, Ju, você vai sair de novo? Não, eu tô aqui, eu tô te ouvindo, não vou sair, tá? Ó, depois, ao final, eu saio e volto. Eu trabalhei com o Papo M Blue, tá? Olha lá. Ó, eu coloquei
O Papacari já está com o corante que a doutora Márcia fez para mim, tá? Nós colocamos o gel, esperamos em torno de 20 a 30 segundos, tá? Aí eu começo a raspar abaixo das vertentes das cúspides e eu tenho que deixar um tempo de 2 a 3 minutos, porque o pitch, inicialmente, que é o período pré-irradiação, tinha que ficar... Oi, Jussara! Minha querida Jussara, tinha que ficar 5 minutos. Hoje, pelos novos estudos, não. 2 a 3 minutos já é o suficiente. Então, é o tempo que você leva para fazer a remoção seletiva do tecido cariado. Aí, no final, você pega, pum, irradia. Olha lá. Sandra, tem uma pergunta super interessante. Tá? E aqui eu usei um Giomer, que é um material bioativo, que é a Beautifil. Agora vou voltar. Estou em pé, já dando aula, olha eu aqui. Foi excelente esse último caso. Tem uma pergunta muito interessante. Eu estou congelada, mas eu estou te vendo, eu estou vendo as perguntas. Depois eu saio e volto para eu ter meu movimento. Foi feita uma pergunta. Professora Sandra, qual a sua opinião sobre métodos fluorescentes diagnóstico e Papacari na indicação se tem ou não tecido ainda a ser removido? E aí, se repete a aplicação do gel? Não sei se você está falando de diagnodente, nós inventamos um equipamento que se chama Titspeco. Eu acho que os métodos fluorescentes, e aí até tem o Cariscan, né? Que a Cavo fez, se não me engano é Cariscan, que é por meio de fluorescência, né? Seria um avanço do diagnodente, né? Eu penso que ainda existam falsos positivos, porque acaba... Eu acho que esses métodos de diagnóstico, no caso, como a gente fez o Titspeco ou por meio de fluorescência, é bom em lesão inicial de cárie, quando tem perda de estrutura inicial, porque hoje nós já estamos trabalhando com técnicas por meio desse equipamento que eu disse para vocês, que já evidenciam a lesão a perda de esmalte antes da mancha branca. Né? Da Hemiotics, né? Sim, por meio de fluorescência. Mas eu penso que é bom para evidenciar a fluorescência ou biofilme. Não para falar que tem ainda tecido cariado, porque você vai encontrar dentina desorganizada, como acontecia com o diagnodente. Então, talvez para isso não seja o melhor método. Talvez a avaliação e nem a microbiológica também, nós fizemos estudos microbiológicos para pesquisa, é bom. Mas eu penso que a avaliação clínica nesse sentido e para lesões iniciais... Oi, Vera. Estão pedindo para você repetir o nome dos equipamentos. Repetir o nome dos equipamentos. Tem o Cariscan, tem o Evince, da Hemiotics, acho que é esse que você está falando, e eu gosto do Evince para o biofilme. E assim, sem querer, você me fez uma pergunta num estudo que eu acredito muito, que talvez dê certo, que é a irradiação, se evidencia com o Evince a desorganização do biofilme, e daí depois você irradia para descontaminar as fossas e fissuras. Se fazia isso com... Obrigada, Renata. Se fazia muito isso com laser de alta potência, mais por conta da coalescência entre as cúspides. É muito assunto para falar em pouco tempo. Mas eu acredito ainda... E são assuntos... Vocês estão fazendo perguntas boas, perguntas profundas, né? Mas eu acredito... Não na fluorescência, ou mesmo no Cariscan, se após esse problema tiver dor, abre e faz... Se o paciente tiver dor ou tiver um abscesso, é porque não foi... O diagnóstico já estava errado desde o começo, né? É verdade. Eu vou sair e já me chama, hein? Que daqui a pouco vai acabar. Tá. Então, falta 1 minuto o restante. Eu acho que a dor, não é... Independe do que... A dor pós-gel não depende do método que você vai usar. Porque o paciente ele pode ter dor por causa da lesão, por causa do motor, por causa do laser que você usou, por causa da RT. O diferencial, a Suzana colocou bem, é o diagnóstico. Nós temos 53 segundos. Então... Opa, então vamos lá. Sabe o que eu queria dizer para vocês? Primeiro, para vocês entrarem na página do SKB, @SKB Saúde,
@SKB Saúde, e também no nosso site, que nós estamos lançando a Boutique do Saber, que são esses vídeos que vocês podem baixar gratuitamente para vocês. Nós pegamos, estamos fazendo, tem uns que não me entregaram ainda, mas bem. esse é para vocês, tá? É acesso gratuito para vocês com vários... Ai, Pena, você falando que é excelente, eu fico muito feliz. Para vocês acessarem, tem alguns assuntos mais aprofundados. Mas, é claro que numa live de 1 hora não dá para colocar tantas coisas e tantas coisas